uma coisa que eu falei com o Nino lá fora, né? A gente pode ficar 10, 15 anos sem se ver, mas a gente vai se cruzando sempre na mesma estrada, porque a luta é uma luta permanente, contínua, e mesmo que a gente esteja em diferentes espaços, as mobilizações que a gente sempre esteve atenta, né? Que a gente sempre conectou com a nossa realidade, né? Embora a gente está na América Latina, a gente está falando de um prisioneiro político afro-americano, né? Então, fiquei muito feliz de saber desse evento. Fui imediatamente contatar a Gabi, que a gente tinha se falado antes, em decorrência de uma outra importante ação que acontece amanhã das mulheres, uma ação mundial em apoio às mulheres de Apodi, né, do semiárido do Nordeste. Então, a gente está se conectando, né, o tempo todo. Hoje a gente tem ferramentas mais rápidas e que favorece esse tempo que a gente ficou, imagina, em 2, 3 dias a gente se falou, eu corri atrás da faixa que está com os companheiros do movimento anarcopunk, e eu venho mais da experiência do movimento anarquista, não anarcopunk, eu não sou uma anarcopunk, não, mas não é problema, para mim nunca foi, porque os próprios anarcopunks entendem que eu sou parte daquele movimento, e para mim também uma extrema honra, assim, porque a gente sempre somou junto e tem tudo a ver, né, porque a luta antirracista é uma luta permanente dentro desse movimento. Não é à toa que a primeira vez que eu ouço falar de Mumia Abu-Jamal, né, com relação ao preso político, ele estava preso eu fiz até o cálculo assim, para poder entender onde que eu estava e em que momento que isso chega, né, através de correspondência, porque a gente não tinha tanto acesso à internet nos anos 90, né, e foi fundamental a experiência com uma agência de notícias anarquista que existe até hoje na Baixada Santista, que é essa pessoa na figura do Moésio Rebouças que passou a traduzir todos os comunicados internacionais com relação à Mumia, e a gente passou a aderir e fazer campanha nos anos 90. O Nino trouxe um panfletinho que era do projeto ACR, que era o qual eu fiz parte, Anarquistas contra o Racismo, que tinha 5 núcleos no Brasil. Então essa campanha pelo Mumia, ela não ficou só em São Paulo, na Baixada Santista, ela se espalhou pelo Brasil via movimento anarquista, e a gente tem uma conexão com o movimento negro, porque é parte dessa luta. A gente pode ter a pele clara, mas acho que a luta antirracista é uma consciência negra. Então, aqueles que têm pele clara, que têm consciência negra, sabe o privilégio que está e que faz essa mudança, né, faz essa revolução junto, precisa estar atento a isso e fazer essa conexão, justamente que acho que vocês falaram tudo assim que é de extrema importância, não preciso repetir para não ficar essa... Mas tá aqui hoje, para mim, acho que é tão importante quanto para cada um de vocês estar ouvindo a história do Mumia Abu-Jamal, porque é um caso emblemático, é um exemplo de o quanto o Estado penal norte-americano é racista, e a gente vê claramente isso no Brasil, né? A gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto hoje, né, essa lógica de criminalização do povo preto e periférico é o que a gente vê hoje de racismo muito mais descortinado. Para mim, hoje é muito mais descortinado do que na década de 90. Assim, a gente está nas ruas e a gente percebe o quanto isso é racista. A gente foi na década... Na ocasião dos 5 anos do massacre do Carandiru, a gente fez um ato em Santos, e uma das nossas faixas era sobre a violência policial, né? Então era bem grande, estava bem claro ali que aquilo se tratava de violência policial e violência do Estado. E a gente foi preso por isso. E um policial negro nos disse, o grupo era um grupo de pessoas de pele clara e negras também, juntas, porque a gente fazia mobilização, não preciso explicar isso, né? Então, alguns policiais negros diziam: você não tem o direito de estar fazendo esse tipo de manifestação, você é branca, sabe? E levou todo mundo preso. E os mais
o que tinha mais a ver com a cor da pele era discriminado mais ainda, eram algemados, né? Então a gente sentiu na pele, mais uma vez, o quanto o sistema policialesco ele trata o indivíduo, né? E o caso do Gumi, ele sempre nos trouxe essa participação junto com o movimento negro, que em Santos a gente teve uma participação muito maior com o movimento hip hop da Baixada Santista, né? Então foi o que nos ajudou a impulsionar isso para dentro do movimento negro. E a gente fez campanha ao ponto de se mobilizar em frente ao consulado dos Estados Unidos de São Paulo. A gente fez campanha incentivando as pessoas que escrevessem cartas para Mumia Abu-Jamal. Por mais difícil que fosse, a gente tentava fazer modelos em inglês. A gente fez um cartão postal que era para enviar para o governo dos Estados Unidos. Então era esse tipo de ação mais direta, né, que a gente buscou difundir o caso do Mumia Abu-Jamal, que se espalhou muito rapidamente. Se a gente for fazer uma pesquisa em arquivos, a gente vai entender o quanto isso foi impactante para a nossa luta e conectar com as nossas lutas diárias também. E nos Estados Unidos, o Mumia Abu-Jamal é o preso político, o caso mais conhecido, né? E de uma questão racista, né? Mas a gente também sempre lembrou dos outros presos políticos, porque a gente sempre teve uma conexão com a questão da luta pelo fim do Estado penal. Então o abolicionismo penal ele vem junto com a nossa discussão, a gente avança depois que o projeto ACR acaba e vai trabalhar essa questão estudando o sistema penal, o abolicionismo penal vem junto e a gente cria uma organização, uma associação chamada Anarquistas contra Cruz Negra Anarquista. A Cruz Negra Anarquista é uma mobilização internacional que existe até hoje e que trata prioritariamente de fazer campanha para presos políticos, independente de ser anarquista. O Mumia não é um exemplo de uma pessoa militante anarquista, mas para a gente ele trata de todas as questões que o anarquismo também sempre se identificou. Então, para a gente não importa, ele é um preso político, ele também é um preso que tem que ser tratado dentro da nossa luta. Então a nossa luta está nesse tema dos presos políticos no mundo e a gente também faz a leitura que todo preso é um preso político, né? A partir do momento que a gente se dá conta de que quem está encarcerado é o negro e pobre, a gente tem uma coisa que é ideológica, ela não é uma coisa... Bom, acho que todo mundo já entendeu um pouco disso ouvindo o companheiro do Instituto Luiz Gama, é assim, você vai assim, perfeito, assim, para mim isso é muito importante, assim, fiz várias anotações, porque a gente precisa avançar, digerir um pouco o tema para poder levar isso para as outras pessoas que estão chegando, porque tem muita gente nova chegando e não sabe o que é preso político. E tem uma discriminação muito grande quanto à relação ao preso, né? Falar de preso, para a gente teve que fazer um grupo de estudo sobre questão prisional para poder levar o tema do preso político para a rua. Por quê? Porque as pessoas vão falar, você está falando de preso, você é a favor do... Bom, vocês que estão na rede 2 de outubro, mais do que nunca, né? Quando a gente lê uma notícia que fala, ele foi baleado, mas era trabalhador, né? Que é o que vocês estão trabalhando o tema. Por quê? Quer dizer que quando ele ele é um ex-presidiário, o Estado legitima o assassinato de uma pessoa que é ex-presidiária. Trabalhador, então, tipo, olha a diferença. É muito ideológico. Então, pra gente, essas coisas fazem com que a gente se revolte cada vez mais, né? E a gente não pode individualizar as situações porque a gente também é vítima de um Estado penal. E eu acho que o que eu posso contribuir aqui é dizendo que existe uma conexão com tudo isso e que a gente... Eu falei para as meninas, eu estou aqui para somar, ouvir, sobretudo ouvir e poder ajudar em mobilizações,
coletivizar a informação, porque a gente tem acesso a um montão de informações que está espalhada. O companheiro falou do material em português, né? Existe um livro lançado no Brasil sobre o Mumia Abu Jamal que é esgotado, né? Acho que foi a editora Conrad que lançou, né? Que merecia uma nova reedição. No estante virtual é fácil. Né? É um puta livro, assim, que poucas pessoas hoje conseguem. Você consegue achar no estante virtual, mas assim, poucas pessoas conhecem. Existe um livro em português, né? Sobre o caso do Mumia, que foi lançado no Brasil, mas tem muitos informes rolando. Existe os grupos de Portugal que traduzem, né, os comunicados da Baixada, e a agência de notícias anarquista hoje ela está tendo um apoio de companheiros e companheiras que fazem traduções junto e publicam na internet. E aí a gente, bom, eu não falei, mas eu faço parte dessa rede informal, eu trouxe que a faixa está lá fora, é a Rede Informal de Solidariedade ao Preso Afro-Americano Mumia Abu Jamal, que a gente meio que se organizou entre os grupos que estão ligados ao movimento anarquista para se mobilizar em 2010 novamente, né? Que aí tem uma parada em determinado momento, mas não porque a gente deixou de fazer coisas, na verdade a gente foi fazer muitas outras coisas e isso fez com que a gente, 2010 foi emblemático da gente retomar o caso e levar adiante campanhas, né? E esse filme que passou hoje foi interessante para trazer coisas tão quanto o outro que tem em português, que vai, se não me engano, a gente vai ser exibido num festival que vai ter dia 15, 16 e 17, não, 14, 15 e 16, semana que vem, lá no Brás. Eu trouxe uns panfletos, é Festival de Filmes Anarquistas e Punk, é o primeiro festival em São Paulo, então vai ter um monte de coisa acontecendo, tudo isso que a gente está falando eu acho que vai ter muito presente nesse espaço. Então é legal, convido a todos e todas a estar participando, conhecendo um pouco dessa cultura anarquista e punk que é presente em São Paulo desde